mês já fechou. E você percebeu lá pelo dia 20 que a coisa não estava muito boa, ia faltar dinheiro. Você já tinha visto. E, de fato, o que aconteceu do dia 20 até o próximo pagamento foi que o limite que você tinha estabelecido tinha estourado. O número não bateu com a projeção. E a primeira coisa que você pensou foi: onde foi que eu errei? Qual foi a razão do teto ter estourado? Essa é a pergunta que você faz. Você busca o culpado. A segunda parte é a pior, porque depois que você pensa quem é o culpado, você começa a imaginar o que vai cortar, quanto vai cortar e por quanto tempo vai cortar. Mas a maioria das vezes a resposta não é cortar. Vai por mim. A resposta, ela começa antes disso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo com você. Então eu te convido a ficar comigo até o final, para você descobrir que cortar não resolve o problema e que tem outro caminho para você voltar a funcionar dentro do seu sistema, dentro do seu número, dentro do seu valor. E se você tá aqui comigo, aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e para compartilhar este conteúdo, para ajudar outras pessoas a aprender sobre o seu dinheiro, sobre economia doméstica. No vídeo da semana passada, o primeiro dessa nova série, nós conversamos sobre o que fazer quando o sistema falha, quando acontece um gasto que faz o seu sistema estourar e não respeitar aquele número escolhido. Sobre como sair da vergonha e como entrar na análise. E hoje a gente vai dar um passo além, porque existe uma diferença muito importante entre as duas situações que parecem muito iguais. A primeira, estoura o teto porque aconteceu algo fora do padrão. E a segunda é o teto estourou porque o limite que você decidiu ele já não serve para a realidade de hoje. As duas coisas parecem muito iguais no extrato, mas o ajuste para cada uma dessas situações é completamente diferente e é aqui que muita gente erra. A maioria das pessoas não consegue fazer essa distinção e já começa com as medidas erradas. Corta tudo ou mexe em quase nada, ou então espera o próximo mês. E as duas respostas chegam no mesmo lugar, mas o sistema não fica resolvido. E no mês seguinte, estoura tudo de novo. Quando o teto estoura, existe uma pergunta que a gente deve evitar fazer. Não por preguiça, mas por medo da resposta. A pergunta é essa: isso vai acontecer de novo? Porque se a resposta for sim, significa que o seu sistema ele precisa mudar. Porque não é só comportamento, é algo a mais. Mudar o sistema parece algo grande, não é mesmo? Parece que é começar do zero, parece que é admitir que desde o início estava errado, mas não é isso. E o que eu vou te contar agora, ninguém te conta. Um sistema que é ajustado não é um sistema que fracassou, é um sistema que está funcionando. É como se você tivesse um carro e você não leva de tempos em tempos para verificar como é que os sistemas dele estão funcionando? Com o seu orçamento é a mesma coisa. É igual levar o carro para a oficina para trocar o óleo, para verificar vela, correia dentada, freios, amortecedor. O que você faz com o seu carro é verificar como o sistema está funcionando para ele ter a melhor performance que você espera e para que ele não te traga surpresas em algum dia. Com o seu sistema financeiro doméstico é a mesma coisa. Se o carro está bem cuidado, a possibilidade dele falhar, dele quebrar ou acontecer alguma coisa séria é bem menor. A mesma coisa o seu sistema financeiro doméstico. Quanto mais esse sistema é verificado, ele é ajustado, ele é controlado, menos possibilidade ele tem de estourar, de falhar e de se autodestruir. Mas tem uma coisa, o carro, quando você vai levá-lo para uma manutenção, para ver se ele está funcionando bem, você vai por duas razões. Primeira, ou porque está na hora mesmo de fazer essa revisão só para verificar se está tudo certo, ou você vai quando começa a perceber algum barulho, algum funcionamento fora do normal. No sistema financeiro doméstico é a mesma coisa e isso ninguém fala para você. A maioria vê um extrato bancário ou vê as anotações na planilha ou vê no caderninho, mas só vê o número alto e imediatamente acha que a solução é cortar. Mas cortar o quê? Fica sem saber. É a mesma coisa com o carro. Você sabe como é que ele funciona todos os dias. De repente você ouve um barulho. Você já vai achar que é o motor que vai fundir? Não. Você vai verificar de onde vem esse ruído. Você vai prestar atenção em que momentos que ele acontece
para depois você saber o que vai fazer. Então, entenda, o problema nunca é o orçamento inteiro que você fez e que você planejou. Nunca é o seu sistema inteiro. É uma categoria específica que estourou por um motivo específico. Igual carro. Aquele ruído, aquele barulho, quando você passava uma lombada, um barulhinho na roda que você percebeu, não é o carro inteiro que está se acabando, que vai quebrar, não é o motor que vai fundir. É uma parte específica no momento específico. Se foi uma despesa pontual, pensando no seu sistema financeiro doméstico, uma festa, uma consulta, um concerto, o sistema ele segura. Mas, se foi um mês diferente, ele não pode se repetir. Agora, se é uma categoria recorrente, se tem acontecido várias vezes, alimentação, transporte, saúde, o que já estourou no mês passado, no anterior também, então vai estourar de novo esse mês. Aí não é o comportamento que mudou. Não é um fato isolado que aconteceu. Aí é que o limite do seu sistema já não reflete mais a realidade da sua vida. Aí precisa ajustar. Então, quando a gente tem duas situações distintas, algo que acontece de vez em quando, você identifica e já sabe que não vai acontecer no mês que vem, ok, você ajusta só isso. Agora, quando é uma coisa recorrente, está acontecendo todos os meses, não tem nada fora do padrão, significa que não é o comportamento, não é uma coisinha pontual, significa que todo o seu sistema ele precisa ser olhado de uma forma diferente. Vou mostrar para você como é que isso funciona na prática. Então, imagina que você tem, como eu, um limite semanal, um limite diário de R$ 78 para 3 pessoas. Não necessariamente que eu precise comprar todos os R$ 78 todos os dias. Mas o que eu percebi? Que nas últimas vezes que eu fui ao mercado, este limite foi insuficiente. E algumas vezes dessa semana, eu estourei esse limite. Então, eu fiz o quê? Eu reorganizei as minhas compras. Isso eu ensinei lá no primeiro vídeo. Desta série que ensina você... Dessa série não, da primeira série do canal que ensina você a organizar a sua situação financeira de casa. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a redistribuir durante a semana para que eu pudesse comprar as coisas. Isso é um ajuste comportamental. Então, eu mudo a forma como eu gasto e não o quanto eu gasto. Agora, tem um momento que essa reorganização ela não é suficiente, porque o custo real mudou. A inflação foi lá, os preços subiram. E aí, redistribuir a compra, trocando o que você vai comprar, deixando para outro dia para não estourar o de hoje, já não resolve. E aí, o que o sistema pede não é comportamento, é diferente. É número diferente que ele está pedindo. Porque manter um limite que não reflete a realidade não é disciplina. É viver dentro de uma mentira. E não é isso que você tem que fazer. Porque mentira no orçamento traz o estouro. E sempre acontece porque você não quer admitir que esse número já não serve para você. Mas não é culpa sua. São todos aqueles fatores externos que pressionam a sua base. A inflação, os juros, o imposto invisível, tudo isso vai pressionar e você precisa estar preparado. Mas aqui vem um pensamento que trava todas as pessoas quando olham para o seu número e tem que reconhecer que ele não serve mais. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é: eu já sei onde errei. Foi no mercado, foi no delivery. Não preciso analisar nada, eu já sei o que aconteceu. E é aqui que você vai colocar por terra tudo que você aprendeu. E faz sentido pensar assim, viu? Quando a gente já tem uma ideia de onde foi que aconteceu o problema. E aí, não quer sentar para olhar e pensar com cuidado. Mas tem uma diferença muito importante entre saber o que aconteceu e saber se vai acontecer de novo. Foi o mercado, mas podem ser duas coisas diferentes. Pode ser que nesse mês aconteceu uma compra extra e por isso você estourou. Ou pode ser que os preços mudaram demais. De um dia para o outro, de uma semana para outra. A inflação chegou. E se essa inflação chegou e ela não retrocede, e ela tem a tendência de subir ou de estabelecer nesse padrão mais alto, o seu número que não foi atualizado, ele fica insuficiente. E essas duas situações têm uma causa aparente, mas o caminho para resolver é completamente diferente. Na primeira, você não muda o número, você ajusta o que vai levar em cada dia para não estourar o seu número. Agora, na segunda, não tem como você fazer isso.
porque na verdade o seu número já não suporta a realidade. Não adianta você cortar ou mudar as coisas, a sequência. O que vai precisar ser feito é uma atualização. E a única forma de você atualizar isso de uma maneira coerente para proteger o seu sistema e você não perder sua reserva de emergência, o envelope da urgência e tudo mais, o que você precisa fazer é olhar para o extrato. Mas não é o extrato inteiro de uma vez. É uma categoria, é uma pergunta. Foi pontual? Aconteceu mais de 2 vezes? Quando você faz essa distinção entre o que é recorrente e o que é pontual, fica muito mais fácil de você resolver essa falha no sistema. Porque, em via de regra, os meses em que houve o estouro do seu sistema, eles não são geralmente no mesmo lugar. Muitas vezes é uma categoria ou até 2. E se é só uma categoria ou 2, a resposta não é você mexer no seu sistema inteiro. Você vai mexer especialmente ali. É ajustar o teto daquela categoria. No meu caso, que eu estou dando o exemplo para vocês, é o mercado. Porque lá no primeiro vídeo da série, eu expliquei que tem muitas despesas que nós temos que a gente não consegue muito mudar esse número, mas o mercado, esse sim, o mercado, o lazer, isso a gente consegue mexer um pouquinho no número. E quando acontece essas 2 possibilidades de você ajustar a categoria, o valor daquela categoria, nenhuma dessas 2 condições fez o seu sistema quebrar, fez o seu sistema estragar ou deixar de funcionar. Ele foi apenas afinado. Imagina o barulho do motor do carro. Quando você sente que ele está fora do ponto, aí você vai lá no mecânico e ele coloca os aparelhos necessários, faz um escaneamento do motor, descobre onde tem que fazer o ajuste, faz o ajuste pontual e aí o motor gira redondinho. É a mesma coisa com o seu orçamento. O sistema que você afina vai durar muitos meses. Por quê? Porque ele está ajustado. O carro que tem o seu motor funcionando direitinho como um reloginho, ele vai economizar muito mais combustível. E aí, você gostou dessas informações? Já tinha pensado no seu sistema dessa forma que eu te falei? Se você gostou e fez diferença esse vídeo na sua percepção da sua economia financeira, aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Porque no próximo, a gente vai falar principalmente de meses irregulares, porque sim, eles existem e surgem especialmente nos momentos mais complicados do ano. Aqueles que vêm e que muitas vezes ainda nos pegam de surpresa, pois é, esse será o nosso próximo assunto de vídeo que se conecta direto com esta série. Porque irregular não é sinal de caos. É isso que você tem que entender. E antes de fechar esse vídeo, eu tenho uma coisa para fazer com você hoje. Abre o extrato do mês que estourou. Não precisa ver tudo. Encontre a categoria, uma só que ficou acima do limite. Dá uma olhada. E me responde uma pergunta aqui nos comentários. Isso aconteceu mais de 2 vezes nos últimos meses? Se sim, o teto precisa ser revisto. Se não, o seu sistema aguentou e foi apenas um mês diferente. Só isso, uma categoria, uma pergunta. O sistema não pede mais do que isso para você aprender sobre ele. E este conteúdo, ele tem apenas um caráter informativo, ele não tem hipótese alguma, nenhuma intenção de orientar você para qualquer tipo de investimento. Mas se você quiser uma conversa particular sobre alguma questão dessa que você se sente despreparado para ajustar o seu sistema, meu contato está aqui na descrição desse vídeo, porque aqui a gente aprende primeiro sobre o dinheiro para depois fazê-lo crescer. Tchau, até o próximo vídeo.